O Junji Ito é um dos autores mais lembrados do horror japonês por suas obras adoráveis e perturbadoras. Atualmente, ele meio que furou a bolha japonesa, ele é super conhecido mundo afora, e eu particularmente amo as obras dele, todas com seu toque de obsessão, maluquices e surrealismo. Eu gosto tanto das obras dele que eu já fiz até um trabalho na faculdade sobre ele. Mas vamos para o que interessa, que é o tema do vídeo mesmo. Gyo é um dos meus contos favoritos de Junji Ito. Ele é um dos bem antigos do autor e apesar de eu já ter lido quase todos os contos de Junji, Gyo, pra mim, sempre vai ser um dos melhores. Eu acho que ele traz uma união de fatores catastróficos e mexe na fragilidade humana de uma maneira muito visceral. O medo do desconhecido é posto à prova durante o mangá todo. O Junji usufrui de uma coisa muito visual e grotesca para exemplificar o seu terror. Além de seu traço característico super limpo, ele tem um certo realismo perturbador, expressões faciais intensas e únicas, além do body horror. Uma coisa que eu amo que essa obra explora é o medo do mar. Todo mundo tem um certo medo ou curiosidade do mar ou de locais com águas profundas. O mar em si é uma coisa que traz sempre um ar de mistério. Ninguém sabe com exatidão o que se esconde no mais profundo desses ambientes. O medo da vastidão do mar é algo bem comum às pessoas que, quando se veem diante de algo com uma imensidão tão grandiosa, que é imbuído em tantos mistérios e incertezas, ficam amedrontadas. E esse é um conto que tem uma pitada desses mistérios que envolvem o mar. Uma possível arma de guerra sendo escondida no mar ou uma arma criada pela própria natureza. Isso apareceu na história e eu fiquei me questionando quantas coisas podem estar escondidas no fundo do mar nesse exato momento e que a gente não faz ideia que existem. Esse mangá explora a destruição catastrófica da sociedade humana por forças muito maiores que se pode imaginar, sendo testado a ferro e fogo a delicadeza da natureza humana, como nós humanos somos frágeis a possíveis catástrofes vindas do desconhecido ou do próprio conhecido. O eterno retorno é algo que permeia essa obra completamente. Na verdade, eu acho que o Junji gosta de usufruir desse pensamento filosófico em muitas das suas obras, que é basicamente o ciclo infinito de eventos bons e ruins acontecendo sem fim. Não é uma surpresa para ninguém o fascínio dele por espirais. Ele gosta de explorar ciclos. Ele ama fazer histórias em formas de espirais e que são super decadentes. O conto da Tomie, por exemplo, é uma grande espiral trágica, onde todos os acontecimentos que envolvem ela são super trágicos, e ela tem diversos finais horrendos. E nessa obra, nós temos novamente uma espiral trágica, onde tudo vai ruindo cada vez mais para a destruição. Não importa o quanto o protagonista ele se esforce ou o quanto ele deseja sair desse ciclo caótico que tudo se tornou, tudo se volta para o mesmo fim de destruição e apocalipse. Tudo vai ruindo e ele vai adentrando nesses mistérios desse novo mundo. Mas no que consiste a história de Gyo? Os animais marinhos, eles ganham pernas mecânicas misteriosas que são possíveis dispositivos criados durante a guerra, como uma arma química que envolve uma bactéria, que causam um mau odor tremendo e gases bizarríssimos. Esses dispositivos foram jogados ao mar em uma tentativa de se livrar deles, mas eles acabaram misteriosamente infectando os animais marinhos e usando eles como combustível dessa arma maluca. Também tem a teoria de um querido no final do mangá sobre essas pernas mecânicas serem, na verdade, uma arma da própria natureza. Então, diversos desses animais começam a ir em direção ao Japão, e essas coisas têm um mau odor tremendo. Esse mau cheiro é tão exemplificado no mangá que chegou umas horas que eu estava quase sentindo junto com os personagens da obra. O negócio começa a escalonar de uma forma absurda. Essa bactéria começa a infectar as pessoas, inclusive a namorada do protagonista é infectada. Além da bactéria afetar os humanos, as pernas mecânicas bizarras começam a usar humanos e animais terrestres como combustível macabro, já que os animais marinhos foram se decompondo com o passar do tempo. E é muito bizarro ver essas máquinas de pernas com os humanos como combustível, e me lembra um pouco o Centopeia Humana, de tão bizarro que é. O protagonista ele é meio estoico na vida dele, como diversos protagonistas do Junji. Tá tipo um caos absoluto acontecendo e ele tá tranquilo na paz. O mau cheiro parece nem afetar ele direito, ele não se importa e ele é basicamente imune à bactéria. Ele me lembra um pouco a Kirie de Uzumaki, que era outra estoica absoluta. O
O Junji, ele tem essa pira por personagens ou protagonistas extremamente tranquilos e muito estoicos, que no meio do caos estão suave, de boa. Eu acho interessante essa dualidade entre o caos e a tranquilidade. A namorada dele, que era a que mais tinha agonia de tudo isso, foi a que teve um dos finais mais terríveis da obra. Ela foi infectada pela bactéria e foi usada como experimento pelo tio do protagonista. Ela era a mais agoniada com tudo que estava acontecendo e foi a que mais se lascou, essa coitada. Tem o tio do protagonista, que é um birutão das ideias. Ele é um cientista e é ele que fala sobre a teoria das bactérias e das pernas mecânicas e como elas possivelmente surgiram da guerra como uma arma biológica. Agora, uma parte que eu quero muito esmiuçar de forma mais profunda, porque eu adoro essa parte do mangá. É a parte do circo. Do absoluto nada aparece um circo no meio da história. E eu genuinamente acho fascinante esse circo, tá? O protagonista, ele entra nesse circo bizarro que é composto por animais e pessoas infectadas pelas pernas mecânicas que fazem shows e tocam instrumentos e é muito louco. Na primeira vez que eu li essa parte, foi realmente assim uma experiência, tá? Porque eu não tava esperando mesmo por isso. Eu esperava qualquer coisa menos um circo no meio do caos e do apocalipse absurdo. O Junji, ele tem umas ideias muito específicas até demais. Essa parte é bem interessante de certa maneira, e eu leio ela de maneira muito específica, como uma alegoria bem ao toque de Junji Ito sobre resiliência humana dentro de um grande fim do mundo aparente. Mesmo diante de uma diversidade tão brutal, ainda existem pessoas que olham para todo esse abismo e esse caos e terão conclusões até que positivas do futuro delas. Loucamente, assim. Essa parte do mangá também pode ser vista como uma grande referência aos freak shows ou circo dos horrores que existiram no passado, onde pessoas com anomalias genéticas ou animais também com anomalias eram usados como espetáculos macabros, simplesmente para a diversão do público. E, em resumo, é isso. O final do mangá é super catastrófico, bem do jeito que eu gosto, um final absolutamente apocalíptico e poético, com o protagonista sentado, olhando para o horizonte completamente desolador. Eu gosto muito do Junji Ito por toda essa composição que ele traz às suas histórias, de humanos meio fascinados com o desconhecido. Ele gosta muito de trabalhar o belo e o repulsivo com os seus personagens, principalmente com as suas personagens lindas, que são envolvidas em coisas tenebrosas ou se transformam em monstros horripilantes, como a namorada do protagonista de Gyo, a Kaori. Para ele, a beleza anda lado a lado com o grotesco. Talvez, se olhar de forma mais filosófica para esse detalhe, isso pode ser lido como se a aparência não é tudo, você vai se decompor em algum momento, ou como se a aparência bela possa ser um lar de algo grotesco por dentro. Um artista que eu me lembro muito enquanto eu leio Gyo é o Giger, muito por conta desse mecanismo de pernas bizarras do mangá, e o Giger, ele tem uma arte muito mecânica e super surrealista, muito alucinante, e eu vejo ela sendo refletida nesse mangá de certa maneira. Pra quem não sabe, ele é o criador do design do Alien, mas ele tem obras assim belíssimas que sim me lembram muito de Junji Ito em si, em seus mangás com seus personagens super dismórficos e repletos de body horror. Outro artista que me vem na cabeça quando eu leio esse mangá é esse que tá na tela, porque eu não vou falar esse nome de jeito nenhum, senão eu vou invocar todos os demônios do inferno aqui na minha casa, tá? Ele tem artes também muito apocalípticas, super surrealistas. Uma coisa é certa, o Junji, ele bebe da fonte do surrealismo assim demais. Por isso é tão fascinante e apotético ler as histórias dele. E esse artista tem obras abissais que me lembram muito os cenários desolados de Gyo. Esses dois artistas vêm na minha cabeça sempre que eu leio essa obra por conta de toda essa mística apocalíptica que envolve a arte deles. O Junji, ele é um artista maravilhoso. Eu amo todas as obras dele. Ele tem um toque muito único sobre o terror e a arte dele é algo que enche meus olhinhos. E eu gosto ainda mais quando elas são viscerais, decadentes e com seus protagonistas estoicos. Eles trazem uma singularidade muito interessante para as obras. E é isso, me conta a sua obra favorita do Junji, e se vocês querem que eu fale mais sobre as obras do Junji, porque é um autor que eu gosto muito mesmo, tá? E eu quero fazer um de Tomie, porque eu amo esse conto, e eu também quero falar sobre o Enigma da Falha de Amigahara, que são dois contos que
Eu gosto bastante. Então é isso, tudo de bom, deixa o like, se inscreve aí e tchau!